pessoal! E aí? Vamos para mais uma aula de bordado? Espero que vocês aproveitem muito, porque essa aula está nota 10. E se vocês acham que eu vou ensinar essa máscara para vocês, vocês estão totalmente errados. Na verdade, a aula de hoje vai ser a aula desse lindo bordado que vai dar uma outra cara para o seu trabalho. E aquelas suas máscaras que estão paradas em estoque porque os clientes não compram mais, eles vão voltar a comprar porque o seu trabalho vai estar com uma cara totalmente diferente. Então, para iniciar o trabalho, eu risquei a mão livre, um sol, umas ondinhas e uns peixinhos, que você também pode escolher outro risco para você fazer. E eu risquei com uma caneta normal, mas você pode usar a caneta que apaga, um giz que apaga, que não tem diferença. Então, eu peguei a linha amarela, coloquei linha de frente para a agulha, segurei, enrolo 3 vezes, seguro onde eu enrolei e vou puxar a linha até lá embaixo, formando o nosso nó de quilt, que a gente usa em todas as nossas aulas. Nós vamos fazer o ponto corrente para contornar o nosso sol. Então, a gente começa no começo do risco, que vai estar um pouquinho claro para vocês, mas eu consigo enxergar. E, ó, nós vamos entrar na mesma direção para começar o nosso ponto e sair um pouquinho na frente. Passa a linha por baixo da agulha e puxa. E essa vai ser a ordem do nosso ponto. Entra dentro da argolinha, sai do lado de fora no risco. Passa a linha na frente da agulha e puxa. E nós vamos fazer, eu escolhi fazer um desenho de caracol dentro do sol. Você também poderia preencher ele inteiro com esse ponto, tá bom? Ó, como ele fica bem certinho, parecendo o elo de uma corrente. Feito a volta inteira do sol, agora com o mesmo ponto nós vamos fazer os raios do sol, intercalando traços grandes e traços pequenos. Então, a gente começa bem na base, no círculo, e vamos entrar na mesma direção e sair um pouquinho na frente. Passar a linha na frente da agulha e puxar. Nos raios de sol, a diferença do pequeno para o grande foi um pontinho. Então, os raios grandes ficaram com 3 pontinhos e os raios pequenos ficaram com 2 pontinhos. Então, nós damos os pontinhos. Entra dentro da argolinha, para fora da argolinha, chegando na ponta do nosso risco. Passa a linha por baixo da agulha, e puxa. E como eu já ensinei para vocês no passo a passo desse ponto, para nós arrematarmos o nosso ponto, finalizar, a gente entra do lado de fora da argolinha e puxamos no avesso e arrematamos passando por baixo de 3 pontinhos. E vamos fazer isso nos outros também. Agora, com a linha vermelha, nós vamos contornar com ponto atrás o nosso peixe. Então, a gente começa um pouquinho na frente, entra no pontinho anterior, sai um pouquinho na frente. E contornamos toda a volta do nosso peixinho nessa ordem. Entrando um pouquinho atrás, saindo um pouquinho na frente. Damos o último pontinho e arrematamos no avesso. Agora, com uma linha azul escura, nós vamos fazer o ponto haste nas ondinhas. Então, a gente começa bem no comecinho do risco, deixa a linha embaixo e dá um pontinho na frente, voltando para o pontinho anterior. Põe a linha para baixo, dá um pontinho na frente, voltando para o pontinho anterior. Sempre nessa ordem.
linha para baixo, vai na frente, volta no pontinho anterior. É importante lembrar que nesse caso eu estou bordando no TNT, que é um tecido fino. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de puxar o nosso ponto, para que não franza nem rasgue o nosso tecido. Chegando no final do nosso risco, nós damos o pontinho na frente, voltando no pontinho anterior. Damos mais um pontinho. E vamos entrar bem no último pontinho que nós demos. Puxar no avesso e arrematar. E vamos fazer isso em todas as ondinhas. Com elas prontas, agora com uma linha mais clara, nós vamos fazer ponto atrás, seguindo bem o contorno das que já estão bordadas. Então, a gente começa um pouquinho na frente, vai no pontinho anterior e sai na frente. Entra no pontinho anterior, sai na frente. O porquê eu tô fazendo esse clarinho em cima? Quando tem as ondas lá no mar, o mar não fica com umas bolhas, né, uma espuma? Então, essa foi a ideia desse ponto. Com as nossas ondas finalizadas e a mesma cor de linha, nós podemos fazer pontinhos lançados só para fazer o respingo da água. Então, a gente entra no comecinho do risco, sai do outro lado. Dei um pontinho de um lado, vamos dar um pontinho em cima e um pontinho do outro lado ao redor do peixe. Sempre entrando de um lado, saindo do outro. Puxa no avesso e arremata. E vamos fazer isso nos 3 peixinhos. E com a minha máscara pronta, esse aqui é o resultado do bordado de hoje. E mais algumas ideias, como esse gatinho e essa flor que você pode dar um tchan nas suas peças. E se você gostou muito dessas máscaras, deste modelo, tem uma aula da professora Jane de costura criativa ensinando aqui na nossa página. Não percam também! E aí, conseguiram acompanhar? Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui embaixo. E também manda foto dos seus trabalhinhos pra gente, a gente adora ver tudo que tá rolando por aí, tá bom? Não esqueçam de compartilhar com as amigas de vocês e curtir a nossa página pra você não ficar por fora de nada. Um beijo, até a próxima aula!